Hoje a gente vai propor para nós, a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o nascedouro da igreja num lugarzinho chamado Antioquia, que é fora de Jerusalém. E o meu roteirinho aqui é mais ou menos o seguinte: eu quero conversar com vocês que esse nascedouro ele acontece a partir de uma peregrinação. Eu vou colocar aqui uma peregrinação às avessas e eu vou explicar por quê. E essa peregrinação às avessas fez brotar uma... Oi? Já? Fez brotar uma igreja, ou vamos dizer assim, o cristianismo num lugar fora de Jerusalém. É sobre isso que eu quero conversar, sobre uma cidadezinha chamada Antioquia, que foi um importante centro, uma cidade chamada Antioquia, que foi um importante centro para o cristianismo, até no primeiro século. E olha, gente, isso foi fundamental para nós. Eu vou dizer por quê, ok? E olha, é um bate-papo. Me interrompam quando vocês quiserem, certo? E a gente vai seguir aqui só o texto que está em Atos. Antes de nós irmos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu acalento, pelo teu abraço. Obrigado, Senhor, porque todos os dias, mesmo que nós não percebamos, o Senhor é conosco e está conosco. Obrigado, Senhor, porque nas nossas lutas diárias, nos nossos embates do cotidiano, Senhor, o Senhor está conosco e nos protege. E nessa manhã o que nós desejamos é que o Teu Espírito Santo nos conduza exatamente àquilo que nós precisamos perceber. Então nos dá, Senhor, percepção da Tua palavra, compreensão plena daquilo que o Senhor deseja para nós. E enquanto estivermos aqui, Senhor, o que nós também queremos é que a todos e todas que assistam, Senhor, percebam a Tua presença como esse cicio suave, tal qual uma brisa fresca de uma manhã de domingo. Senhor, nós colocamos tudo na Tua presença e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pegue comigo, meu irmão, minha irmã, o livro de Atos, no capítulo 9, Atos 9. E eu preciso que você acompanhe comigo essa leitura, para que a gente tenha um pano de fundo sobre o qual nós vamos conversar. Leia comigo Atos capítulo 9, verso 1. O texto, eu vou ler na revista e atualizada, edição de 93, o texto diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, de onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, contudo não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males
tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Só até aí. Gente, há uma prática que a gente perdeu. Quando eu digo a gente, não eu, você e tal, mas a gente como igreja perdeu, que era uma prática inclusive judaica, que era a prática da leitura da Bíblia, né, para eles, a Torá, a lei, no Shabat, nos sábados. Então, inclusive até hoje, gente, até hoje eles se reúnem para ler uma porção da Torá, uma porção da lei, todos os sábados. E isso, enquanto para nós a gente chama de escola dominical, para ele é a escola do sábado, a escola sabatina. Quando a gente pega um texto como esse que nós lemos, é um texto que 30 versículos, acaba sendo um pouquinho longo, aí parece até um pouco enfadonho e tal, mas é importante para que a gente relembre uma prática que precisa ser cotidiana nas nossas vidas, que é a leitura da palavra. A gente precisa, a gente não pode abrir mão, da leitura, porque se a gente não lê o texto, se a gente não lê o texto, a gente fica... Ai, gente, só um instantinho que caiu aqui, eu tô sem... Gente, prontinho, de novo. Aqui, ótimo. Caiu, mas voltamos, viu? E a gente precisa retomar essa prática. Então, quando numa escola dominical a gente lê um texto mais extenso, mais longo, eu imagino que acabe saltando aos olhos algumas palavras das que nós lemos aqui.
Do versículo 1 ao 30, o que te chamou a atenção? Fala para mim, vocês que estão aqui. Teve alguma palavra que saltou aos olhos e chamou a atenção? Não uma palavra, mas o trecho que mais me emociona nesse texto é que Saulo, sendo tudo que ele era, o que Jesus fez com ele? Derrubou ele do cavalo, fez ele repensar tudo que ele cria, tudo que ele acreditava, a vida inteirinha, para mudar de vida e dali em diante ser o maior embaixador que teve até hoje. É verdade, é verdade. Eu sempre me emociono quando eu leio esse texto por isso, porque às vezes a gente também precisa cair do cavalo, levar uma lambada, repensar tudo que a gente foi e é, para seguir uma vida diferente com Jesus. E é exatamente isso que eu vou conversar com vocês aqui. Olha, gente, tem uma coisa, deixa eu externar para vocês aqui do Google Meet, do Face. Você ouviu o que ele falou, né? Mas é verdade. A Arlis está aqui partilhando com a gente, que é um texto que emociona muito, essa parte da queda ao chão de Paulo, sendo ele tudo que ele era, tudo que ele representava, com todo o cabedal de conhecimento. Ele era um rabi, mestre da lei. Ele foi jogado ao chão para que ele, enfim, tivesse realmente um remodelar da caminhada. E já que você tocou nesse assunto, é um pouco disso que eu... Antes, alguma outra palavra chamou a atenção de vocês? Não? Aqui? Se tiver, você digita para mim, a gente já retoma. Se não, a gente vai seguir, ok? Inclusive o Washington falou uma palavra aqui que a Regiane, foi a Regiane ou a Keila? Eu não sei quem foi, que falou, apesar dessa palavra, de fato, né? Mas o Washington falou, o que o cara fez merecia ser entregue, foi a Keila, isso, obrigado, Keila. O que o cara fez merecia ser entregue a Satanás, né? Mas graças a Deus que quem julga não somos nós, né? Exatamente. Esse texto, gente, é um texto muito denso. Ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito intenso. Porque, e é isso que eu quero começar com você. Eu quero trabalhar duas coisas dentro disso que a gente está pensando como um cristianismo inicial na cidade de Antioquia. A primeira é que isso começa com uma peregrinação. O que Saulo faz a partir de Jerusalém, indo até Damasco, não é senão uma peregrinação missionária para a religião dele, para o que ele entendia. Então, no caso você está falando dele ir para perseguir o... Exatamente. É para ele missão. Assim como, gente, olha, por favor, dadas as devidas adaptações, né, e o tempo que nós estamos, assim como para alguns islâmicos radicais, os muçulmanos radicais, entrar num avião e derrubar uma torre, para eles isso é missão, para Paulo aqui também era uma tarefa missionária, era o que ele estava indo fazer. E olha, gente, aqui é que tem um negócio que fala muito comigo. De Jerusalém a Damasco, eu não sei se você já teve a curiosidade de saber quanto é a distância, mas dá mais ou menos 300 quilômetros. E era feito a pé, normalmente a pé. Quando a gente, a nossa, como é que eu diria? Eu perdi a palavra, vamos colocar assim, a nossa tradição evangélica diz que ele caiu do cavalo, mas ele estava a pé. Ele foi, e o texto fala que ele foi jogado, olha aí o texto, ele foi jogado ao chão, versículo 3, 4, versículo 4, caindo por terra. A gente traz conosco essa coisa
E aí, Arley, por favor, tá? Eu não estou fazendo crítica à fala, mas é apenas nós temos uma tendência, muitas vezes, no afã de dar um floreio às nossas narrativas, de inserir coisas que a rigor no texto não estavam. E isso é uma coisa que está presente no imaginário das nossas narrativas evangélicas, né? E Paulo cai, porque isso inclusive é legal até na hora de pregar. Quem gosta de fazer, né, uma palavra bem, você usa isso e você brinca com esse negócio. Assim como tem uma outra coisa também muito curiosa, quando a gente fala, porque aí aqueles 3 reis magos vieram e trouxeram. Aí eu para. O texto bíblico, o nosso texto bíblico, ele não fala que eram 3, fala que eram uns. E não falam que eram reis, falam que eram uns sábios, porque a palavra por baixo é magoi. Então a gente, na nossa narrativa, o texto, por isso que é importante, eu falei no início, a gente retomar essa prática da leitura. E olha, gente, a leitura coletiva da Bíblia eu diria para você, é uma coisa libertadora. Quando a gente simplesmente faz a leitura coletiva do texto. Porque numa dúvida que de repente o Washington tenha, ele levanta uma coisa que eu mesmo não pensei. Aí num insight que de repente a Júlia tenha, me cai uma ficha, por que eu não pensei nisso antes? Por isso que retomar essa prática da leitura, e principalmente a leitura, não individual só, mas a leitura coletiva do texto, é muito enriquecedora. Mas voltando, a gente está aqui de Jerusalém a Damasco, 300 quilômetros. Damasco, hoje, ela é uma cidade que está na Síria. Síria, hoje, um país de maioria muçulmana e uma minoria cristã. E Paulo segue para essa peregrinação. Gente, a peregrinação, que também é uma outra prática que eu vou dizer cristão, não os católicos, mas nós cristãos evangélicos, protestantes, nós abrimos mão e deixamos de lado. Nós não fazemos mais peregrinações. E a gente costuma dizer que peregrinação é coisa de católico. A peregrinação é coisa de cristãos. O povo judeu peregrinava, os profetas peregrinavam. O cerne, o grosso, o centro da peregrinação é justamente a reflexão que você faz na caminhada. Porque enquanto você caminha, você para pensar. Por isso que o importante do peregrinar é justamente a reflexão, é a magia do caminho. Enquanto você está andando, o Senhor é capaz de falar contigo, assim como Ele falou com Paulo. Eu ouvi um testemunho de um amigo nosso, católico, que, assim, tinha uma vida muito conflituosa dentro da família, com os comportamentos assim, que não eram condizentes com um homem casado na época. E ele contando pra gente lá que quando ele começou a fazer a peregrinação, ele mudou o relacionamento com Deus para outro nível. E hoje em dia ele tem um testemunho muito bom de comunhão com Deus, de relacionamento melhor com os filhos, com a família. Gente, isso, obrigado. A Rejane fez uma pergunta aqui que, né, bacana, Rejane, obrigado. Peregrinar para onde? Peregrinar para onde? É a pergunta que ela fez. Obrigado, Rejane. Você veja, o grande pai da fé das 3 grandes religiões é um peregrino. O que diz o Senhor para Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar para onde eu te mostrar. É um peregrino. Ele sai de um canto e vai para outro canto, sem saber exatamente para onde ele vai, mas ele vai. Então, o que aconteceu, Rejane, é que ao longo da história, os católicos mantiveram as suas peregrinações. O que é uma peregrinação?
A gente está aqui no Vale do Paraíba, nós vemos isso quase todos os dias. Os romeiros passando, indo rumo a Aparecida, ou a Canção Nova em Cachoeira Paulista, ou ao santuário lá do Frei Galvão em Guaratinguetá. Então esse caminhar, ele é uma caminhada que para eles é uma caminhada, é um exercício da fé. E é esse tipo de peregrinação que nós não temos, porque nós não temos lugares para ir. Esse é o fato. Nós não temos roteiros para fazer. Porque se tivéssemos... entendi, Rejane, entendi. Isso não retira, claro que não. Você tem razão. É uma peregrinação espiritual, entendi. Ela está falando da peregrinação espiritual, tal qual aquele livro Peregrino, que fala da vida espiritual do crente em várias etapas. Livro muito antigo. Mas a ideia é essa ao pé da letra, tá, Rejane? Eu entendi o que você está falando, concordo contigo, é isso mesmo também. Mas aqui no caso a gente está se referindo a uma peregrinação física, real, concreta, onde eu saio de um lugar e vou para outro lugar. E a partir daqui, gente, a gente poderia falar e fazer muitas reflexões sobre esse enfoque do peregrinar. Mas o que eu quero falar é que Paulo começa essa missão peregrinando rumo a uma cidade, e ele tinha uma tarefa. Antes de chegar ao seu destino, o Senhor fala com ele. E olha, na medida em que peregrinar nos faz refletir, em muitas vezes, antes de chegar ao lugar, a gente talvez mude o nosso foco, a gente faça essa metanoia, essa mudança. Fala, Washington. O Paulo fazia isso aí, mas ele não queria aceitar o Filho de Deus aqui, né? Ele queria que atormentasse Deus, né? Exatamente, exato. O que ele queria... Ele estava querendo tomar o lugar de Deus. Na verdade, exatamente, Washington. Ele entendeu mal isso. A mensagem. Ele estava fazendo a leitura dele como judeu, e eles não aceitavam a figura de Jesus. Então, na medida em que alguns judeus em alguns outros lugares, em outras sinagogas, Ele não estava fazendo maldade, ele estava achando que ele estava fazendo a coisa certa. Como o filho servindo o pai. Mas na verdade ele tinha que aceitar o filho que era Jesus. Exato. E isso acontece. E aqui essa ideia da peregrinação, que também, Rejane, se for uma peregrinação espiritual também funciona, é a mudança de foco. A gente precisa sempre se recordar que a nossa vida, como uma peregrinação espiritual, ela tem que estar propensa a duas coisas. A primeira, a expectativa do surgimento, do aparecimento. Eu vou usar uma expressão aqui que a gente usa, que é a epifania. É aquela manifestação do divino na tua vida, é o encontro com Deus. Se a gente não está pronto para esse encontro, a gente precisa realmente rever o que nós estamos fazendo. Porque todas as vezes que nós nos encontramos, ou que nós vamos orar, ou que nós vamos, enfim, praticar alguma dos nossos exercícios espirituais, a gente precisa exercitar aquilo como se a presença de Deus de fato fosse manifestar-se ali, naquele momento. Querem ver um exemplo muito, muito pequeno, muito singelo? Eu vou usar um exemplo muito singelo, gente, que está em Atos. Deixa eu só pegar aqui Pega comigo Atos no capítulo 16. Atos no capítulo 16. E Atos no capítulo 16. No versículo 25. Atos 16, 25. O texto diz, eu vou ler 24, tá? Tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e segurou os pés no tronco,
perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja, independente do lugar e da condição, o que eles faziam? Oravam e cantavam. Ou seja, é um exercício espiritual. Eles se aproximam ou tentam se aproximar de Deus. E a expectativa, de repente, podia não acontecer nada. Eles simplesmente estavam orando e cantando. Mas o Senhor se manifestou. Assim também, gente, vale essa ideia quando a gente fala do peregrinar, do foco que pode mudar. Ao nos aproximarmos do Senhor, Ele é capaz, através do Espírito Santo, de mudar a nossa cabeça. Só que se a gente não se aproxima, a gente não muda. Uma grande questão hoje, contemporânea da nossa sociedade, aliás, gente, eu acabei de ler agora há pouquinho, uma socióloga ela escreveu na Folha, tá? Na Opinião, na Folha de hoje, ela fala sobre um receio de que a gente, como sociedade, a gente está fracassando. Aí ela fala sobre a democracia, fala sobre condições de desigualdade e tal. Mas eu li aquilo sob um enfoque, vamos dizer assim, bíblico. E eu pensei, uma pessoa que supostamente, eu vou colocar entre aspas por conta das nossas narrativas evangélicas, mas alguém do mundo, como se a gente não estivesse no mundo, né? Mas alguém do mundo, tendo uma percepção que nós já estamos tendo já há tempos, que é, nós estamos caminhando para a barbárie, para o caos, se a gente continuar indo por aí, por onde nós estamos. E ela, de fora, ela estampa isso, está hoje na Folha, depois você entra lá, você vai ler, externa isso. E a gente, povo evangélico, protestante, cristão, a gente precisa, de alguma maneira, ser voz profética nos lugares onde nós estamos, para que esse caminho de violência, de não aceitação do outro, de falta de misericórdia, falta de perdão, de amargura, essa cultura do cancelamento, onde você não pode falar nada, que senão o outro já... Gente, isso é louco demais. E a gente, como peregrinos espirituais, precisamos ser voz profética para dizer, gente, não é esse o caminho. A gente precisa retomar. Então, à medida que a peregrinação, ela é um caminho de reflexão onde você pode ter um encontro com Ele, Ele nos muda. E nos mudando, podemos mudar a sociedade, mudar o nosso entorno, mudar as pessoas, enfim, as pessoas que estão ao nosso redor. O grande problema é que muitas vezes a gente sequer se aproxima. Aí viramos, muitas vezes, como falamos no domingo, acho que foi passado ou retrasado, quando a gente estava refletindo sobre as teses de Lutero sobre a reforma protestante e tal, muitas vezes nós viramos consumidores de culto, como se estivéssemos num mercado de bens simbólicos e eu vou num supermercado A, B ou C para comprar um produto. Tira a palavra supermercado e coloca a palavra igreja, tira a palavra produto e coloca a palavra culto. Então a gente vira cliente, tira a palavra cliente e coloca a palavra fiel, crente. Então nós viramos consumidores que vamos a algum lugar que está vendendo um produto, ou nós viemos à igreja para consumir culto, e aí a gente vira crítico de produto. Assim como tem crítico de produto, tem crítico de culto. A gente vem para um lugar onde o que a gente quer não é esse encontro, esse embate, onde eventualmente essa presença me faça mudar. Ao contrário, eu quero chegar num lugar onde eu seja enlevado
acalentado, alguém passe a mão na minha cabeça, diga que eu estou fazendo tudo certo, e dali para frente, e aí eu vou ser um crítico daquilo. Mas o cara pregou mal, o músico tocou mal, o vocal desafinou, ninguém me recebeu à porta, não me trouxeram água, não tinha um lugar do café, estava quente, o banco era desconfortável, e por aí vai. Então a gente precisa rever a nossa caminhada nesses aspectos. Por isso a peregrinação, quando a gente começa falando sobre a peregrinação aqui, é nesse sentido. Paulo começa uma caminhada com um foco. No caminho ele muda. E esse encontro faz com que toda a vida dele e da igreja mude. Né? Gente, abra comigo Atos no capítulo 13. Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Para onde Paulo foi levado tempos depois. Atos, capítulo 13, versículo 1. Que estavam na igreja em Antioquia, e aqui é a Antioquia da Síria, profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aqui diz que ministrando eles, servindo eles, ou adorando eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Foi a partir da igreja de Antioquia que Paulo começa a sua missão. Foi a primeira viagem missionária. Mas o que acontece com Paulo antes dele chegar aqui? Paulo, o texto que a gente leu lá em Atos 9 diz que ele volta de Damasco para Jerusalém, permanece em Jerusalém. Em Jerusalém o pessoal, os judeus estavam querendo já pegar ele. O texto lá em Atos 9 diz que velavam nas portas da cidade. Você sabe, as cidades Jerusalém era cercada. A porta abria de manhã e fechava à noite. Então eles ficavam durante o dia vendo ali, conferindo nas portas para ver se o tal Paulo ia passar por lá, porque se passasse, eles já iam pegar o cara. O que o texto lá em Atos 9 diz? De madrugada, de noite, pegam Paulo, botam num cesto, passa pela muralha, enfim, tiveram que realmente tirar Saulo de circulação de Jerusalém, e o levam, o texto diz, até Cesareia. E aqui a Cesareia não é a Cesareia de Filipe, que é no interior do território, mas a Cesareia, possivelmente, há um consenso dizendo que a Cesareia era a Cesareia marítima, à beira-mar. Que olha, gente, o texto diz lá em Atos que eles acompanharam, não é isso que diz? Deixa eu ver aqui, que eles acompanharam Saulo até lá. Estou enganado? Versículo 30. Levaram-no até Cesareia, de Atos 9. Se levaram-no até Cesareia, eu estou entendendo que foram com ele, certo? Para não deixar o cara ir sozinho. E de lá de Cesareia o enviaram para Tarso. Gente, eu fui dar uma olhadinha. De Jerusalém a Cesareia dá mais ou menos uns 100 quilômetros. Alguns dizem 88, outros dizem 110, mas uns 100 quilômetros andando. É muita disposição para andar junto. É literalmente, gente, andar junto. 100 quilômetros é de Taubaté, é mais do que Taubaté a Cunha. Aí imagina, você conhece que está assistindo a gente aqui, imagina fazer esse caminho, Taubaté a Cunha a pé, né? E lembrando que naquele tempo as estradas possivelmente eram muito mais perigosas, está todo mundo a pé. Então uma coisa que a gente extrai aqui é que o pessoal realmente estava disposto a caminhar junto.
E eu trago aqui, eu extraio uma reflexão para nós como crentes hoje. Infelizmente, muitas vezes nós perdemos essa disposição de andar junto. Porque andar junto, gente, dá trabalho. Dá trabalho. Não dá, Washington? Dá trabalho. Só por Deus. A gente sabe que dá trabalho. Andar junto dá trabalho. E aí um grande problema é que muitos de nós não queremos ter esse trabalho. Ter trabalho de andar com alguém, gastar dinheiro com alguém, gastar tempo com alguém, dá trabalho. Por isso que eles fazem esse caminho com Paulo, porque se eles não tivessem esse trabalho, possivelmente nós perderíamos aquele que seria o grande precursor do cristianismo em toda a Ásia. E de lá, o texto fala que eles o enviaram. Aí a gente não sabe exatamente se o envio foi via mar ou se foi via terrestre, porque a viagem, gente, é longa. De Cesareia até Tarso, que à época, Tarso hoje é uma cidade da Turquia, né, diferentemente da Antioquia, que a Antioquia antigamente era Síria. A Antioquia antiga era Síria. Hoje também é uma cidade da Turquia. De Cesareia a Tarso, vocês têm noção de quanto de distância é? Chuta. Não vale botar no Google agora. Mais ou menos uns 800 quilômetros. É mais ou menos, gente, 800 quilômetros como do Rio de Janeiro a Curitiba. Andando. Então, assim, se fosse andando, porque se fosse por mar, o negócio ia ser muito mais tenso, porque a distância é mais ou menos a mesma. Então, eles fazem tudo isso para salvar alguém que era importante para a missão. E aí, em Atos 13, a gente começa vendo isso. Atos 13 diz que na igreja de Antioquia tinha todo esse pessoal aí. Gente, Antioquia foi uma cidade tão importante para o cristianismo que às vezes a gente pensa, quando pensa em cristãos, a gente só pensa em Jerusalém. Mas fora de Jerusalém, porque lembra comigo, tudo foi queimado, o templo foi saqueado, queimado, destruído e nunca mais foi reconstruído. O templo era o centro da religiosidade judaica. E aí, o que você faz a partir de agora? O centro da religião judaica acabou. Conta uma tradição que os cristãos, por conta dos avisos, as profecias e tudo mais, eles fugiram da cidade de Jerusalém antes da guerra. Isso é uma tradição antiga. De modo que os judeus, os irmãos judeus que ficaram, eles sofreram a pena. E aí, uma vez dispersos, como é que você reorganiza esse povo todo? Os judeus tiveram que se reorganizar, porque, imagina, o centro estava lá, a arca, as tábuas, os sacrifícios, o centro sacerdotal, os grandes partidos judaicos, estava tudo lá. O templo judeu, ele não era apenas templo, mas ele também era o lugar das discussões, ele era também o lugar dos juízos, era o banco, né? Porque eles recebiam ofertas de toda a diáspora judaica. E aí, de uma hora para outra, nada disso mais existe. Então, ali não tinha mais nada. E os cristãos, dispersados por aí. O que haviam eram as cartas pastorais, as cartas dos apóstolos, as tradições orais, e é em Antioquia que se organiza um dos evangelhos, e se compila a tradição oral, e se escreve um dos evangelhos. O Evangelho de Mateus conta a moderna... Como foi eles? O que aconteceu? Jerusalém esfarelou.
e as tradições orais, porque imagina, gente, Jesus vem, fica 3 anos, talvez 3 anos e meio, fazendo tudo aquilo. Os discípulos, os apóstolos, os discípulos acompanham tudo isso, as histórias sendo contadas. E aí chega, isso foi perto do ano 35, no ano 67 das compilações nossas, está depois da Guerra dos Judeus, depois do ano 70. Um desses lugares onde se faz essa compilação é essa Antioquia que nós estamos falando, onde Paulo está. Porque lá muita gente foi. Porque se falava em boa parte daquele território, se falava o grego, porque eles eram, embora eles diziam, o Império é Romano, mas a língua falada era uma língua grega, era a língua do grego comum, era o grego koiné. Então esse povo dispersa por aí, e lá eles reúnem e compilam o Evangelho de Mateus por essas tradições. Gente, essa coisa do grego koiné, ele é tão forte que o grosso das nossas referências do Novo Testamento não são referências ao que a gente chama de texto massorético, dos sábios lá que faziam as suas exegeses, os sábios judeus, o texto hebraico, mas são referências a um texto grego conhecido como Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego comum. Então, esse texto, a Septuaginta, esse texto grego, que foi a base do texto, que serviu de base de texto para as traduções posteriores das Bíblias conhecidas como Bíblias católicas. Então, as Bíblias católicas, elas têm mais livros, que nós chamamos de apócrifos, outros chamam de deuterocanônicos, ou quase canônicos, mas eles fazem parte dessa Septuaginta, dessa Bíblia de origem grega. E lá em Antioquia, era onde Paulo foi um centro irradiador do cristianismo a partir de então. Por isso, eu volto ao início da reflexão. Se Paulo não tivesse intentado fazer aquele trajeto para perseguir gente cristã, como seria? Percebe como a coisa, ela, assim, é tão improvável, é tão impensado, e a partir de uma decisão de Paulo de perseguir os cristãos, tempos depois ele vira literalmente um perseguido por conta do Evangelho, a partir de uma cidade chamada Antioquia. Quando, perto do ano 100, a igreja está crescendo e precisava se ensinar a igreja. Foi criado um documento, foi redigido um documento, foi forjado um documento chamado Didaquê, que é um documento do começo do segundo século, perto do ano 100, 110. E esse documento era como se fosse uma espécie de base para o ensino aos catecúmenos, aos novos convertidos. Didaquê, o documento esse que foi usado largamente por vários séculos. Tudo começa a partir de Antioquia, certo? Aquele momento, aquele período, ele foi muito frutífero. Muitos relatos, muitos evangelhos, outros foram escritos. E nós temos o Evangelho de Tomé, outros evangelhos que ficaram na tradição oral, mas que se perderam. Existe inclusive um dos evangelhos conhecido como a fonte Q. Fonte Q, os críticos bíblicos chamam de fonte Q simplesmente porque é uma fonte comum. Q vem, quelle, acho que no alemão é comum, então é uma fonte comum. Essa fonte está presente, e a moderna crítica bíblica consegue identificar isso com muita clareza. Está presente em vários dos nossos evangelhos,
mas ele se perdeu pela história. E muitas outras cartas. Gente, eu não sei se você sabe, mas as cartas paulinas, as cartas apostólicas, elas circulavam entre as igrejas e começaram a circular muitas vezes antes mesmo dos evangelhos. Então as igrejas nascentes, elas brotaram e elas eram doutrinadas a partir dessas cartas. Então, gente, o Novo Testamento, da maneira como chegou às nossas mãos hoje, é realmente fruto de quase um milagre. Porque também não sei se você sabe, mas os textos antigos, a gente, por exemplo, celebra a Ilíada de Homero, um texto clássico, do grego clássico antigo. Mas existem, gente, talvez poucas dezenas de cópias desse texto. Os elementos de Euclides, né, o geômetra lá, matemático grego tal, que também é muito celebrado, tem pouquíssimas cópias. Já do Novo Testamento existem, gente, milhares de cópias, entre cópias de livros, de cartas inteiras, livros inteiros, fragmentos, milhares. Porque a tradição oral fazia com que alguns compilassem, e essas cópias eram recopiadas, de modo que o que nós temos são cópias de outras cópias. E quando o texto do Novo Testamento nos chegou às mãos, ele chega para a prensa de Gutenberg tendo que ser colocado ali. E quando é posto, a expressão latina olha, o texto, nós publicamos o texto como recebido, e esse como recebido é o textus receptus, ou seja, foi um texto bem mexido e chegou naquele momento. Tanto que algumas Bíblias, e a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil usa somente o texto da Bíblia, o textus receptus, esse texto mais mexido. Então são Bíblias com nuances de diferença, mas gente, Novos Testamentos com nuances de diferença, mas nada que absolutamente mude, altere profundamente e completamente a mensagem, tá certo? E nisso o que nós dissemos? Só para fechar, a igreja nascente, ela tem um importante polo difusor do cristianismo em Antioquia. Polo esse que começa com uma peregrinação, uma missão essa que, por mão de Deus, muda a cabeça daquele que ia fazer a missão. E esse homem, ele, uma vez mudado, ele é literalmente deportado para fora da Palestina. Ele vai lá para as regiões da Síria, vai para Tarso, 800 quilômetros de distância. E de Tarso depois ele foi resgatado por um camarada chamado Barnabé, quando estava em Antioquia, e Antioquia da Síria fica distante cerca de 40 e poucos quilômetros de Tarso. Barnabé foi buscar Saulo, e esse Saulo se agrega a essa igreja de Antioquia, que foi uma igreja importantíssima para os textos do Novo Testamento, para Didaquê e para tantos outros. O Washington está dizendo aqui, gente, que é um estar à disposição de Deus. O Senhor, ele é capaz de fazer de nós o que lhe aprouver. Então, isso realmente faz toda a diferença, Washington. Tudo bem, gente? Vamos orar? Tudo bem? Tem algum pedido de oração em especial, gente? Dá uma teclada aí só para eu saber, a gente ora. Eu tenho. A Dalila pediu para orar pela Dona Glória. Ela está internada. Tá. Dona Glória. Eu só para agradecer, o Cleide já está fardado, já está trabalhando, até uma surpresa para ele. Benção. Ok. Nossas vidas, e te agradecemos, Senhor, porque em todas essas coisas vemos a tua mão e a tua manifestação na vida da igreja, nas nossas vidas. Nesse momento, Senhor, em especial, colocamos em tuas mãos a vida da senhora Glória, que está hospitalizada,
E te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor vá de encontro àquele leito, Senhor, e àquela família. Suplicamos o teu acalento, a tua manifestação. Te suplicamos, Senhor, o teu toque sobre a vida dela. Colocamos também, Senhor, a vida do Cleiton. Te damos graças pelas vitórias que ele tem alcançado até agora. Também pelas vitórias dessa família, Senhor, o Washington, a Claudete. Colocamos em tuas mãos e te agradecemos. Obrigado, Pai querido, por todas essas famílias, essas casas que estiveram conosco nessa manhã. E te pedimos, Espírito Santo, concede que cada uma tenha a percepção, Senhor, clara daquilo que é vontade tua para a vida delas. Qual é a missão delas? Pai, no nome de Jesus que nós te agradecemos por todos e todas e te exaltamos, Senhor. Amém e amém. Bênção, gente. Queridos, queridas, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.